Olá, amores, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso canal C das Estrelas. Hoje, no nosso projeto Novo Humano, com a nossa convidada, Ana Maierim. Certo? Falei certinho o seu nome, Ana? Madjarim. Madjarim. Pronto, muito bem. Não com nomes, não, tá? Então, eu já nem ligo mais. Eu dou todos os descontos possíveis e ok, tá tudo certo. Então, querida, tem tantas invenções de nomes, né, amiga? Nomes místicos, nomes galácticos, nomes civis. Então, realmente a gente tem que fluir com essa história dos nomes, né? Desde cedo, eu sempre tive dificuldade em gravar nomes. E isso foi me levando para um estado de relaxamento no qual eu não me obrigo, né, a saber os nomes, nem a pronunciá-los direito. Então, assim, eu vou pedindo desculpa para as pessoas, porque eu sei que o nome é aquilo que, né, a gente traz na nossa frente, mas eu peço desculpa, mas assim, ok, pode ser que mais para frente eu ainda consiga resolver essa questão, mas se não, está tudo bem, porque a gente está passando por um processo no qual a gente vai se reconhecer pelas energias, e que é dessa forma que a gente já está se reconhecendo, né? A gente se encontra, se reconhece como sendo da mesma egrégora, como estamos no mesmo processo, e as coisas vão fluindo. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, tá? Obrigada, amada, obrigada. E olha, eu te confesso que eu estava com um friozinho na barriga já há um tempo, porque, assim, eu estou muito acostumada com lives no Instagram, né? De conversar com você uma vez por mês, lá no perfil do Ser Mais Você, né? De receber outros convidados lá no perfil, mas sempre no Instagram. E aqui no YouTube, para mim, eu estou estreando nesse processo de fazer live ao vivo, por isso eu estava toda, né, com aquele friozinho na barriga, assim, e graças a Deus, e ainda bem, você recebe a gente com tanto amor, assim, já com esse sorrisão no rosto, que a gente vai acalmando, ficando à vontade, tudo vai transcorrendo bem. Obrigada pelo convite, querida, muito obrigada mesmo. E está sendo muito especial, né? Eu não havia prestado atenção nisso. Mas os nossos mentores, as nossas equipes, eles trabalham tão perfeitamente, sem que às vezes a gente mesmo perceba que nós estamos hoje, né, às vésperas de um portal, já recebendo essas energias poderosas, maravilhosas, divinas, né? E para mim, estrear aqui, né? A minha primeira vez, estrear nesse modelo, nesse formato, e no teu canal Ser das Estrelas, para mim, assim, está sendo um grande presente, sabe? Essas sincronicidades, esses movimentos, está sendo bastante especial. Então, mais uma vez, obrigada, Beth. Mesmo que a gente não tenha programado, né, assim, com esse olhar, mas para mim está sendo bastante especial. Para mim tem sido um grande aprendizado de vida, seguir o fluxo, né? Então, eu faço as agendas das lives do Novo Humano, aqui às quintas-feiras, e das sextas-feiras lá no Instagram, de forma muito aberta e fluida. E quando eu percebo, as coisas todas se encaixam, né? Tá tudo certo. E, desculpa, eu tô com vontade de espirrar. A casa é sua, sinta-se em casa. E assim, a gente percebe que está tudo certo o tempo inteiro. E se a gente não põe resistência, tudo flui ainda mais, com mais facilidade, né? Gente, a Ana é terapeuta, ela tem um canal e ela tem uma comunidade no Instagram, né, que é a comunidade Ser Mais Você, onde ela tem pessoas que ela convida que vão lá mensalmente conversar, trazer temas específicos, né, trazer clareza. Eu sou uma dessas pessoas, eu estou lá uma vez por mês, desse mês eu vou estar lá no dia 18, eu falo sobre prosperidade no canal da Ana. No mês passado nós falamos sobre prazer e prosperidade, e agora nós vamos falar...
Aliás, foi um prazer falar sobre isso, né? Foi uma delícia a gente conversar sobre isso. E dia 18 eu vou estar falando sobre gratidão e prosperidade. Né? O que a gratidão tem a ver com a prosperidade e o que a prosperidade tem a ver com a gratidão? A gente está desmistificando toda essa questão de prosperidade, que as pessoas acreditam que prosperidade é só dinheiro, né? Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade real não é da terceira dimensão, né? É da quinta consciência, daqueles que estão expandindo, que estão vibrando na frequência da prosperidade. Então, se você tiver curiosidade de saber mais sobre prosperidade, vai lá, que a gente tem essas lives, que também estão aqui no canal, viu, Ana? Sim. É assim que a gente divulga, né? E que a gente vai trazendo mais pessoas para conhecer, aqueles que estão à frente falando dos assuntos que são pertinentes a quem está no processo do despertar. Então, assim, é muito bom para mim quando eu trago novas pessoas aqui, para que o meu público também conheça. Eu tenho um público que assiste depois, tem um público que assiste no horário, tem um público das 18, tem um público das 19, tem um público das 20, não é? E está tudo certo. E a Ana veio falar com a gente de um assunto muito interessante, que é o novo humano e os novos terapeutas. Então, Ana, o que é que você tem a dizer para a gente? Menina, primeiro eu quero agradecer também ao público que está aí, né, e dizer que é uma honra estar junto com essa tribo, né, que acompanha a Beth aí no Ser das Estrelas. Na verdade, somos todos das estrelas, né? Somos todos seres galácticos vivendo uma experiência aqui na Terra que serve para a nossa expansão, mas também para a expansão da fonte, né? A fonte também está experienciando através de nós. E quando você me trouxe o convite para vir ao teu canal conversar, eu confesso que eu fiquei pensando, né, aquela coisa mais da mente do que do coração, né? Porque a gente está nesse processo também de integrar esses dois aspectos, né? De cada vez mais sentir com a mente e pensar com o coração. Isso. Estamos seguindo essa trilha, né? E nos aproximando cada vez mais de um lugar onde essa troca vai ser mais fluida, né? Nessa vivência humana. E aí, do nada que a gente sabe que não é do nada, né? Isso. Mas assim, veio, né, aquela informação, o novo humano e o novo terapeuta. E eu nem pensei duas vezes, já mandei para você. Aí depois eu fiquei, mas gente, o que vocês me aprontaram? O que eu vou falar disso? E aí eu fui conectando com a minha própria história, né, ao longo desse processo. Eu acho que a gente conversa muito nas lives, mas lá eu mais pergunto a você do que falo de mim, né, Beth? E assim é com todos os convidados lá no Ser Mais Você. Então, eu quero te contar que, assim, eu venho do mundo corporativo, né? Contar para você e para a sua audiência. Eu venho do mundo corporativo, eu trabalhei mais de 30 anos na área de marketing de multinacionais e grandes corporações e tal. E aí houve um momento, aquele momento, né, que pelo menos a maioria das pessoas que estão nessa caminhada do despertar tiveram um grande boom, que foi ali entre 2010 e 2012, né, que teve uma mexida muito grande aí de alinhamento de jornada, de caminhada, né, para muitas pessoas, e eu estava nessa turma, né, eu tive esse chacoalhão naquela época, e o meu chacoalhão, ele veio através de uma demissão. Eu estava numa empresa, essa empresa estava passando por um processo de reestruturação e tal, fazendo muitos cortes, e cortou o nível gerencial e ficou com o pessoal da supervisão, né, fazendo a função gerencial, digamos assim. Mas eu, como uma boa ariana que sou, né, sempre muito metódica, à frente, muito criativa, muito disciplinada com as minhas tarefas, eu sempre tive muitos bons resultados, né, aonde eu trabalhava. E aí, nesse processo da demissão, eu ganhei
então, eles me deram como uma forma de reconhecimento um processo de coaching para recolocação profissional. E tá, eu fui fazer aquele processo com a ideia inicial, né, de que iria voltar para o mercado de trabalho, mas ao longo do processo eu descobri que não era mais aquilo que eu queria, né, e eu queria, então, eu me conectei, então, com a possibilidade de seguir numa carreira solo como profissional de coaching. Me identifiquei, né, com a ferramenta, com o trabalho, e percebi que, na verdade, eu já fazia muito daquela tarefa sem saber que era aquilo. Sim. Né? Já tinha um comportamento de treinar pessoas, capacitar pessoas, ajudar a desenvolver pessoas, mas eu não tinha entendimento, não tinha o conhecimento de que era um viés, né, do trabalho do coaching. E eu estou contando isso para chegar até o momento atual, assim, né, fazer desenvolver uma ideia sobre isso. Então, lá naquela época, eu adentrei em vários cursos, treinamentos, né, na área do coaching e tal, e fui me aprofundando, e fiz várias formações internacionais e tudo mais, e comecei a atender, comecei a praticar, atender e ter sucesso nos atendimentos também, mas dentro, né, assim, no coração vinha uma coisa de insatisfação. Eu não estava satisfeita com os resultados que eu estava obtendo através dos meus clientes. Olha que doido. Eu criava uma expectativa do resultado que eles tinham que ter, né? E nesse processo eu me sentia frustrada, porque eu olhava para os meus clientes e achava que eles podiam alcançar muito mais resultado do que aquele que eles estavam alcançando, e eu acabava me julgando. E, de uma certa forma, me desqualificando, achando que eu não estava sendo competente o suficiente para que aquele cliente chegasse ao resultado que eu achava que ele poderia ter. E aí já começa um olhar sobre o novo humano e o novo terapeuta, né? Porque muitos terapeutas, amigos, inclusive, Beth, ou passaram ou passam por esse momento em que ele acha que o trabalho que ele está fazendo não está dando o resultado que ele acredita que o cliente poderia ter ou deveria ter. Isso. E aí o primeiro aprendizado que eu tive e quero partilhar com todos vocês é que quando a gente faz isso, a gente está julgando o outro pela nossa régua. E eu tinha um comportamento de muito autoexigência, perfeccionismo, né? Muito focada, muito determinada em fazer as coisas com perfeição, que na verdade também não existe, né? A gente está em constante evolução, em constante movimento, então a perfeição é ser imperfeito, né? Porque aí a gente pode aprender sempre mais. Cada um. Exato. Uhum. Tem um eco e é meu. Falei. Vou resolver. Eu não estou te ouvindo direito. Está picando um pouco a voz, a sua? Pois, eu disse que tem um eco. E que não está... a voz não está boa. Que aí você pode, por favor, continuar enquanto eu vejo. Mas parece que parou. Sim, parou agora. E aí, Beth, nessa coisa da insatisfação que eu trazia comigo, eu cheguei à conclusão lá naquele momento, com a consciência que eu tinha lá, isso já era 2014, 2015, eu cheguei à conclusão que não, minha carreira no coaching não estava legal, não estava bem, eu não estava vendo as pessoas evoluírem do jeito que eu achava que tinha que ser, e aí eu tinha que mudar. E aí eu fui para a área das terapias, que foi, na verdade, um outro movimento que me trouxe, de uma certa forma, muito mais autoconhecimento do que aquela experiência que eu havia vivido no coaching, né? Enquanto eu estava coach, eu também recebia atendimentos, né, de profissionais da área do coaching, mas eu percebi que o processo de autoconhecimento ele veio muito mais forte
quando eu adentrei na área das terapias, né? Então, eu falo que eu já desde 2012, por aí, ou seja, 10 anos, 11 anos, nesse caminho aí do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e tudo mais, mas eu percebo que um grande salto que eu dei foi nesse período. E esse período culminou com um processo de câncer pelo qual eu passei. Então, foi um outro momento, assim, de uma mudança muito forte, porque veio como tudo ao mesmo tempo, assim, né? Uma insatisfação com o que eu estava fazendo, um processo de autocura que já estava refletindo no físico, né? Que estava vindo para fora. Então, eu costumo dizer que o câncer não foi uma doença para mim, foi uma cura, porque à medida que eu pude ver isso, eu pude tratar e aprender com esse processo, né? E esse decorrer dessa história toda, dessa jornada que eu estou contando para vocês todos, gente, isso tem a ver com, na minha percepção, né, tem a ver com a construção desse novo humano. E aí, já a gente vai chegar no terapeuta. Eu posso dizer um pouquinho. Eu tenho uma história muito parecida. O eco de novo. Eu não sei de onde ele está vindo, mas enfim. Em 2012, eu concluí uma formação na DEP, né, que é a Dinâmica Energética do Psiquismo, que o processo de 4 anos era para a gente se tornar o nosso próprio terapeuta. E eu não queria ser terapeuta de ninguém. Mas eu estava num processo no meu trabalho, quando eu concluí em 2012, 20 de 12 de 2012, concluí o processo da DEP, né? Fiz a minha formatura e tudo, e em 2013 eu tive um câncer. E eu estava profundamente infeliz no meu trabalho. Toda a semelhança... Mera coincidência. Pode seguir, era só isso que eu ia pontuar. Pois é, amiga, eu acho que muitas pessoas, assim como nós, receberam um grande chacoalhão que veio com aspectos de cura no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Porque a gente precisava, né, botar para fora uma série de caca que a gente vinha trazendo para poder chegar nesse momento que a gente está aqui agora, podendo falar, expor e sermos, né, canais transmissores de informação com esse alinhamento que a gente tem hoje, com essa compreensão que a gente tem hoje, né, da vida, dos movimentos, do que acontece fora, que é reflexo do que acontece dentro. E aí eu fui, né, seguir trilhando o caminho das terapias. Eu quero dizer a você que eu não fiz o tratamento convencional do câncer, eu não aceitei esse tratamento, eu não fiz. Obviamente, eu não recomendo, né, isso para as pessoas, porque eu acho que é uma escolha individual de cada um, mas para mim não servia o tratamento tradicional. Então, eu não fui por esse viés, eu fui pelo viés terapêutico, fui pelo viés da consciência do meu corpo, da minha própria consciência, né, e desses movimentos. Eu me curei, não tenho, né, resquício nenhum, processo nenhum que tenha ficado, sequelas, enfim. E aí, depois desse processo, né, do câncer, dessa experiência, dessa autocura, né, eu concluí, entendi, finalmente, né, que as coisas não se tratavam do outro, se tratavam de mim. E eu acho que foi só aí nessa virada de chave que eu entendi com mais clareza o que era ser terapeuta. Estar terapeuta. Não ser, mas estar terapeuta. Que era um processo de autocura. Essa foi a minha conclusão. Estar terapeuta é um processo de autocura. E aí, a gente está... vamos dar um salto, né, para agora, né, para 2023. A gente, nós estamos todos, né, recebendo, o planeta, de modo geral, está recebendo um fluxo de luz, de energia, extremamente intenso o tempo todo.
porque nós estamos fazendo escolhas que estão acelerando todo o processo de evolução do planeta, né, Beth? Com certeza. Nós estamos fazendo. Então, queridos, queridas, amada Beth, primeiro, essa chamada, né, o novo humano, se a gente prestar um pouquinho de atenção, ela está permeando vários canais, vários mostradores do caminho, vários trabalhadores da luz vêm falando dessa perspectiva do novo humano, né? Nas mais variadas áreas das terapias, vem falando sobre essa visão do novo humano. E esse novo humano nada mais é do que eu, vocês que estão aí, a Beth, a gente criando a nossa nova realidade que a gente está vivendo. E essa nova realidade desse novo humano, ela, cada vez mais, ela vai estar baseada em novos princípios, né? Sim. Da ética, da própria consciência, da compaixão, do respeito. São novos valores para uma nova sociedade. Então, esse novo... Só fazendo um adendo aqui, são valores que a gente já conhecia, né, mas que eles são imprescindíveis para a nova consciência, né? Exatamente. A gente não valorizava tanto, né? Exatamente. Inclusive, né, eu lembrei que agora você está fazendo a leitura lá da trilogia de Telos, né? O livro 3 da trilogia fala dos protocolos, né, da quinta dimensão. O que são? É maravilhoso. O que são esses protocolos de modo geral, né? Assim, são exatamente diretrizes para que a gente possa manifestar essa nova terra que nós desejamos. Então, para que a nova terra aconteça, o novo humano precisa surgir antes, porque ela é resultado da nossa conduta, das nossas atitudes, das nossas escolhas no dia a dia, da frequência vibracional que a gente emana, da sintonia que nós nos colocamos, né, Beth? Você fala muito disso também no teu perfil, né, nas tuas lives e tal. Então, onde é que entra o novo terapeuta nesse processo todo? Bom, eu vou chacoalhar a galera aqui, quem está assistindo a gente, principalmente quem está terapeuta nesse momento, né? Eu vou dar um chacoalhão aqui, Beth, vou dar trazer um pouquinho de desconforto. O chacoalhão é bom. Trazer um pouquinho de desconforto, né? Que é o seguinte, se nós estamos criando uma nova terra baseada em novos princípios, e essa nova terra está sendo criada por esse ser que está ancorando uma nova forma de ser humano, isso significa que você, terapeuta, que está seguindo um protocolo de uma cartilha que você aprendeu com alguém, seja onde for, se você está simplesmente seguindo um protocolo, você não está sendo o terapeuta da nova era. Uhum. Sinto em te dizer. Por que você não está sendo terapeuta dessa nova, para esse novo humano, para essa visão desse novo humano? Porque, gente, vamos lá, nós somos seres únicos, com uma energia única, com uma assinatura energética única. Então, se você está seguindo uma cartilha de alguém com quem você fez um curso, e não estamos aqui desrespeitando ninguém que dá curso, não é nesse sentido, gente. Até porque eu também dou curso. Não é nesse sentido. A Beth também dá curso, então não é nesse sentido. Mas é no sentido de se atentar que você, como terapeuta, tem a sua tecnologia de cura. Você, como terapeuta, precisa se permitir se abrir para ancorar os seus códigos galácticos, os seus códigos cósmicos da sua ferramenta de trabalho, que é única, porque tem a sua energia. E aí, Beth, é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas elas vão criando coisas nessa linha que eu estou trazendo, que eu estou propondo, né? Que é exatamente você receber as informações e manifestar a tua própria tecnologia.
eu participo de alguns grupos, né, de terapeutas, e aí, às vezes, eu paro e dou risada, porque, olha, se eu fosse catalogar o tanto de variedades de reiki que surgiram nesse último ano... Verdade. Gente, antigamente, não muito tempo, 2, 3 anos atrás, a gente ouvia falar do reiki Usui, o reiki tradicional, ponto, acabou, né? E eu também sou reikiana, também fiz a formação no reiki, Beth também, que eu sei, você já comentou. Então, assim, a gente conhecia o reiki Usui, né? E obviamente respeitamos o mestre Usui, que canalizou essa tecnologia de cura dentro dos princípios dele, que faziam sentido para ele, da energia dele, que ele estava ancorando, a assinatura energética dele, né? E por muito tempo nós repetimos o protocolo do atendimento, né? O Chukurei, os outros símbolos, tudo mais, a gente seguiu isso, e tá tudo bem, tá tudo certo. E é maravilhoso. Sim, de jeito nenhum, pelo contrário, porque se não tivesse surgido o princípio, a gente não estava nesse outro patamar evolutivo que nós estamos, isso, né? E o Reiki Usui vai continuar sendo a porta de entrada para muita gente, muita gente. Porém, quem já passou por essa porta e está se permitindo acessar o seu espaço do coração, da sua própria consciência, está trazendo novos formatos. Sim. Por exemplo, de aplicação do reiki. Por exemplo, reiki dos gnomos, reiki das fadas, reiki dos unicórnios, reiki do dinheiro, reiki da prosperidade, reiki de Saint Germain, reiki... Olha, é uma loucura. A Cláudia está dizendo que é Shambhala, mas que não é terapeuta. Então, olha só, tem uma infinidade, né, de métodos, vamos chamar assim, do reiki. Mas aonde eu quero chegar? E aí eu vou aproveitar a fala da colega que você colocou aí. Da Cláudia. Da Cláudia. O novo terapeuta é exatamente esse que, primeiro, absorve conhecimento, bacana. Segundo, aceita a sua própria intuição, o seu próprio olhar, a sua própria energia, criando algo novo em cima daquilo que recebeu, porque a lei do centésimo macaco, né? Surge um reiki aqui no Brasil, surge outro lá na Irlanda, absolutamente igual. Absolutamente igual. Então, tudo é de todos, na minha visão. Tudo é de todos. Porque tá agora, quando informacional, né? Está no campo informacional. Acessa o campo e recebe a informação. Exatamente. Uma pessoa. Todos que estiverem naquela frequência, naquela vibração, acessam aquela informação. Exatamente isso. Então, tudo é de todos. Porque todos estão recebendo informações o tempo todo e se conectando conforme a sua sintonia. E aí vem essa perspectiva de colocar a sua assinatura energética no trabalho que você está entregando. E aí, Beth, o que acontece? O novo humano é aquele que, primeiro, se auto-aplica a terapia, né? Primeiro, começa por aí, a auto-aplicação. Como a colega falou, eu fiz o reiki, mas não atuo como terapeuta. Agora, se você usa o reiki para você mesma, você está nessa sintonia desse novo humano que é um novo terapeuta. No frigir dos ovos, todos, não só nós terapeutas, todas as pessoas, de algum modo, serão terapeutas de si próprios. Sim. De alguma forma, todos serão terapeutas de si próprios. Esse é o novo humano. Mas falando no novo terapeuta que atua com terapias, que pratica, que entrega terapias, eu entendo, Beth, que esse novo terapeuta dessa nova terra é aquela pessoa, aquele indivíduo que, além de aplicar para si próprio, de se terapiar, ele se permite acessar o seu próprio campo de sabedoria
e ajustar as suas técnicas, criando algo único, que é só dele. Sim. Porque por trás disso, na nossa planificação kármica, e a gente programou de ajudar determinadas pessoas na nossa jornada. A gente programou de apoiar, de incentivar, de ajudar de alguma forma com as terapias ou com qualquer outro instrumento, ajudar algumas pessoas, né, na sua caminhada, na sua jornada, assim como sermos ajudados por outros. Então, essas pessoas vão chegar para a gente de alguma forma, mas para que elas cheguem, nós precisamos ancorar a nossa própria energia. E daí vem um aspecto que você fala muito e que eu gosto de te ouvir, que é acerca da autoconfiança. Porque sem autoconfiança, como é que eu vou ancorar algo que eu nem sei o que é? Né? E você ensina muito sobre isso, né? Você traz uma visão muito amorosa sobre como, né, acessar esse espaço de autoconfiança, esse espaço de conexão consigo mesmo. Você quer trazer um pouquinho sobre isso, aproveitar para a gente falar juntos? Com certeza. Eu vejo o novo terapeuta como sendo todas as pessoas que atuam através da sua luz no planeta, né? Então, existem aqueles que se autodenominam terapeutas, né, e que atuam diretamente com pessoas, como, por exemplo, eu e a Ana, né, e tantas outras pessoas que todos nós conhecemos, né, que atuam como terapeutas, mas todos somos, é como ela diz, todos somos autoterapeutas, né? À medida que a gente vai avançando no nosso autoconhecimento, a gente se torna o nosso autoterapeuta, quando a gente põe o nosso observador e a gente entende o processo que a gente está passando, né? Quando a gente começa a acessar as informações do nosso próprio eu, intuitivamente, a gente se sente inseguro, desconfortável, né? Não tem confiança se aquilo é mesmo verdade, porque é novo, e a gente não se sente seguro com o novo, né? A gente prefere muitas vezes estar ali no velho, que é o conhecido, que está desconfortável, é o caso do emprego, né? Que eu estava falando, e assim, a gente precisa de coragem para dar o próximo passo, para dar um passo diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer todos os dias. Mas um fator principal para a gente dar esse passo e ter essa coragem é a confiança, né? A quinta dimensão, né, esse novo processo que a gente está passando, da nova Terra, da nova era e do novo humano, requer da gente passos novos. Passos novos requer coragem. Coragem requer confiança. E se a gente ainda não está pronto para ter uma confiança em nós mesmos, né, a gente pode confiar na nossa guiança. No primeiro momento, a gente costuma colocar na mão do outro, neste caso, né, a nossa guiança, a responsabilidade pelo nosso processo. E a gente vive pedindo ajuda, né? Me ajude. Não tem nada errado nisso, não. Só que vai chegar um ponto em que a gente se sente tão confiante e a gente sabe que nós somos eles e eles são nós, que a gente tem uma confiança total. Eu não posso dizer que é uma fé cega, porque a fé cega, né? Você não enxerga. Nesse caso, é uma fé consciente, que a gente enxerga aonde está, né? E a gente consegue dar os passos. Muita coisa aconteceu na minha vida e que eu precisei dessa fé. E é a cada passo pequeno que a gente dá que a gente conquista a confiança. A gente não conquista a confiança de uma única vez, porque a gente está num processo que a gente está ressabiado de tantas coisas que a gente diz que deu errado, né? De muitos processos de medo, de dúvida, que levam a gente para um espaço de temor, né? De desconforto. Mas aí a gente pode ir arriscando devagarinho. E a cada conquista, a gente ir confirmando aquilo que a gente já sabe dentro da gente. Uhum. Porque o ser, ele sabe tudo. A gente só não confia no que ele está nos dizendo. Porque a gente está
acostumado, né, a pesar os prós e os contras, né, Ana? Como você disse no início, né, pela mente lógica, mas é só uma questão de vício, de hábito, de costume. O Dr. Joe Dispenza, ele tem um livro que é Como tirar o hábito de si mesmo, não, é como desfazer o hábito de si mesmo, uma coisa assim, quebrando o hábito de ser você mesmo, quebrando o hábito de ser você mesmo. Um livro maravilhoso. Ele, como um cientista, né, que estuda muito, ele fala numa linguagem muito simples. Ele fala das próprias experiências. Eu recomendo aquele livro para quem quer mudar a sua vida, vai entender como é que acontece o processo fisiológico no nosso corpo, que nos leva à repetição. E aí eu digo assim, se nós temos hábitos que nos levam para um espaço desconfortável, onde a gente não se sente seguro, a gente pode criar hábitos novos que nos levem para um espaço de segurança e de conforto. Agora a gente precisa fazer o movimento da mudança. E para isso precisa coragem. Exato, exatamente. E essa coragem também ela é treinada, né, Beth? Porque a gente não nasceu sabendo tudo, a gente não nasceu, principalmente nesses novos tempos que, né, estão surgindo novos trabalhos, as crianças, né, hoje chegam com uma energia tão diferente que os pais não sabem lidar direito, a escola não sabe lidar, os professores não sabem lidar, tudo. A gente está vivendo um tempo onde tudo é muito novo, de uma certa forma. Então, nós precisamos reaprender de tudo um pouco, inclusive a ter coragem de aceitar esse novo, né? De olhar para esse novo e aceitar esse novo. Porque o que acontece, né, Beth? O próximo passo desse novo terapeuta, nessa nova terra, esse novo humano, e aí, de novo, né? Não só aqueles que trabalham como terapeutas, mas todo humano, todo indivíduo, o próximo passo, depois da coragem de aceitar esse novo, é começar a verdadeiramente interagir com os seres de dimensões mais elevadas. Você acabou de falar nossa guiança, nossos guias, né? Cada um de nós tem as nossas comitivas pessoais de assistentes de dimensões mais elevadas, das mais variadas ordens, das mais variadas dimensões, né? E das mais variadas espécies também, né? Podemos dizer assim, né? Desde elementais, dragões, né? Mestres ascensionados e irmãos galácticos e por aí vai, ou seja, não só dimensões diferentes, mas seres de energias diferentes que nos auxiliam na nossa jornada. Sim. E aí, esse outro passo, né, ele está chegando de uma forma muito intensa também, porque todos nós estamos com os nossos sentidos extrasensoriais sendo ativados muito rapidamente o tempo todo. Muito rapidamente. Ainda mais com esse fluxo de energia aí que a ressonância Schumann está dando picos e picos, né? Essa semana mesmo ficou 2 dias sem contagem, sem medição, ficou zerado, que os medidores não estavam conseguindo medir. Então, é muita luz chegando para todos nós, né? É muita mudança, é muita transformação chegando para todos nós. E esses nossos sentidos extrasensoriais que estão sendo expandidos, eles vão nos levar para aquelas habilidades que já são potenciais nossas e que a gente não sabia, a gente só conhecia os 5, né? E agora vai passar para clarividência, clareaudiência, telepatia, teletransporte, projeção consciente e por aí vai. São N outros potenciais e habilidades, sentidos, que fazem parte de quem somos. É só porque a gente não sabia que tinha e estavam adormecidos. Muito bem. Então, esse novo terapeuta, invariavelmente, ele vai ser o primeiro dentro desse processo. Nós seremos os primeiros a acessar esses novos potenciais
para que a gente possa usar desses recursos para auxiliar outras pessoas, para que elas também se ajustem a esse novo modelo desse novo humano com todas essas habilidades. Sim. Então, vem a coragem, aliás, vem o estudo, primeiro as formações, porque a gente precisa abrir o nosso campo de como atuar como terapeutas, né? Ok, bacana. Aí vem em seguida vem assumir a tua própria assinatura energética. Para assumir essa assinatura energética, precisa ter coragem, há que se ter coragem, né? Confiar no que está chegando. Isso, para se ter essa coragem e confiar no que está chegando, é só com a prática, com o treino com a gente mesmo e o treino com os nossos pacientes, nossos clientes, né? E à medida que a gente vai treinando, esses nossos canais vão se abrindo cada vez mais. E aí eu costumo dizer, né, que aquilo que a gente chama de canalização hoje, você canaliza, eu também canalizo, aquilo que a gente chama de canalização hoje, ou esse papel de transmissores que hoje nós somos, né, transmitindo a mensagem de um mestre, de um ser, nós somos fractais desses seres também. Então vai chegar um momento que não é mais transmissão, é a gente falando a própria verdade daquele ser aqui e agora. Sim. Vai chegar um momento que não é mais canalização, é a mensagem aqui, como ela é, nua e crua, desse jeito aqui, mas com muito amor. Sim. E aí, o que acontece? Com essa etapa, né, essa última que eu estou falando, vem um outro aspecto também, que é o medo, né? O medo de não não estar em equilíbrio suficiente para transmitir uma mensagem, para canalizar, o medo de não ser suficientemente bom para fazer aquilo, o medo de, mas o que é que eu vou ver, o que é que eu vou acessar a partir de agora? Eu não quero ver nada. Eu não quero ver nada, eu tenho medo, eu não quero ter premonição. E isso tudo tem a ver com sintonia também, né? Com a frequência que nós vibramos. Então, eu não sei se, para as pessoas aqui, eu não estou com o YouTube aberto aqui, eu só estou vendo você, Beth. Então, eu não sei como é que está para a galera e se isso que eu estou falando é muita viagem, é muita doideira, ou se a turma está gostando aí dessa conversa, dessa perspectiva desse novo humano aí. Como é que tá? Eu acho que o meu público gosta dessa conversa, viu? Se fosse uma conversa mais reme-reme, não gostava, não. Eu costumo dizer que se quer uma coisa que não seja padrão, igual ao que todo mundo faz, eu estou aí. Eu não sou uma pessoa muito de repetir, né? Como a Ana Maria falou, eu fiz muitos trabalhos terapêuticos individuais para mim, para me conhecer. Foram mais de 13 anos de terapia, né? Dentro dessas terapias eu fiz N formações, todas voltando para mim mesma, né? Até o ponto em que eu comecei a fazer terapias quando eu assumi o meu propósito de ancorar a luz no planeta. Eu comecei a fazer terapias para, então, auxiliar os outros. Eu tenho mais de 30 formações, mas eu não aplico nenhuma, né? Igual eu, amiga. Muito raramente eu aplico uma sessão. Aí a pessoa me pergunta assim, como é seu atendimento? Eu digo, meu atendimento é uma sessão intuitiva com o Ser das Estrelas. Cada pessoa requer uma energia, cada pessoa requer um processo. Então, eu posso chegar numa terapia e ler o campo da pessoa, chegar para outra pessoa e não ler campo nenhum e chegar, não ler campo no sentido de dizer, né, o que eu estou vendo no campo dela, mas assim, acessar o que ela está precisando ouvir. Tem pessoas que precisam de sessão de fala, tem pessoas que não precisam de sessão de fala, tem pessoas que precisam de sessão energética, né? Tem pessoas que precisam de uma mensagem canalizada. Então, a gente sente o que o outro está precisando e traz, né? Então, para mim, o processo é sempre um processo aberto, né?
Eu faço os portais, eu entro nos portais, eu não sei qual é a mensagem que vem, eu vou falando, as coisas vão chegando, às vezes eu dou uns exemplos, sabe, que nem me passou pela cabeça de falar aquilo, e aí alguém me diz assim, aquilo dali ressoou comigo, aquilo me fez bem, aquilo me alertou, aquilo me despertou, aquela fala foi para mim. Então eu sei que eu estou falando intuitivamente o tempo inteiro, né? E quando eu vou para a parte da canalização e da sessão, chega a consciência que tiver que chegar, desde que seja do comando da luz. Sim, Né? sim. Essa é a minha prerrogativa básica. Né? Eu trabalho com o comando da luz. Então, quando eu me conecto com ele, eu me conecto com os mestres ascensos e com todas essas consciências de luz que estão aqui no planeta para fazer esse trabalho de auxiliar-nos. Não fazer o trabalho por nós, mas auxiliar-nos. Né? Nos colocando numa frequência. Né? Eles elevam a frequência para que a gente tenha a possibilidade de soltar, liberar e então começar a vibrar nessa frequência. Eles não mudam a nossa frequência, né? Eles mudam o ambiente, tornam propício para que a gente faça o nosso trabalho interno e então acesse a frequência. Esse é o processo. Então, assim, o novo terapeuta, né, pegando aí o gancho no que você estava falando, não é aquele terapeuta que cura o outro. Não é o terapeuta que tem a pretensão de curar o outro. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas fulano precisa tanto de mim. Não precisa. O precisa tanto de mim é ego. Então, assim, a gente não cura ninguém, cada um cura a si mesmo. A gente atende as pessoas para que elas peguem aquilo que a gente tem de contribuição e faça a sua autotransformação. Então, eu não faço... Aqui é uma questão minha, né? Não tem nada a ver com outros terapeutas, não estou desqualificando o processo de ninguém, tá? Eu não atendo continuamente. Eu não faço tratamento contínuo. Uma ou outra pessoa pontualmente, que eu sei que tem condição de acompanhar o que eu vou trazer para ela, eu posso fazer. Fora isso, eu não faço. Eu não faço porque eu acho que eu não estou contribuindo com a pessoa, porque não é o meu papel, não é o meu trabalho. O meu trabalho é trabalhar com grupos, é levar a frequência para mais pessoas ao mesmo tempo. Então, em uma hora de trabalho, eu trabalho 40, 70, 100 pessoas. É muito diferente de eu trabalhar uma pessoa a cada hora. É claro que para eu trabalhar esse tanto de pessoas, eu levo muitas horas do meu dia preparando conteúdo, material, né? Preparando os cursos para disponibilizar. Tem um trabalho todo por trás, eu tenho uma equipe, né, para poder me auxiliar nesses processos todos, senão não dou conta. Mas eu acredito que os novos terapeutas, eles vão trabalhar muito mais em grupo e com grupos do que individualmente e com o indivíduo. Porque nós estamos começando a nos afinar por frequência, né? Muitos seres galácticos já trabalham em comunhão, né? E eles trabalham em grupos, são consciências coletivas. E se nós estamos indo para a quinta consciência, nós vamos nos tornar consciências coletivas. Afinidade de ideias, de pensamentos, de atitudes, de comportamento. Também, né, e também porque o trabalho individual, ele é do indivíduo. É por isso que eu acho que o caminho... Eu também concordo com você. Hoje eu trabalho muito mais grupos do que nos atendimentos individuais, né? E é muito interessante, né, o que você trouxe aí a respeito de como é a tua entrega, porque, olha, por um bom tempo eu fiquei quebrando a cabeça como é que eu vou explicar o que eu entrego, porque não tem um padrão que eu entrego. Não é um formato quadrado, né? E é muito similar ao que você falou, né? A gente lê o campo, né? Eu trago mensagens de mentores também, quando se requer para aquela pessoa, né? Então, não tem não é uma técnica específica assim ou assado, não dá para dizer, né? E seja lá a situação da pessoa, às vezes até vem uma técnica específica para usar, né? Às vezes ela se apresenta pela necessidade do campo da pessoa e tudo mais. E é muito interessante porque
as pessoas ainda precisam de um conceito, né? As pessoas ainda precisam de um nome, de um conceito, de um formato. Ela ainda não se permitiu, a maioria ainda não se permitiu abrir o coração para simplesmente receber o que está disponível. Então, o novo terapeuta, ele também precisa lidar com isso, né? Precisa lidar com o fato das pessoas ainda precisarem de alguma explicação, de alguma, né, alguma coisa mais encaixotadinha, mas dentro dessa coisa encaixotadinha, você poder colocar a tua assinatura energética, poder colocar o teu movimento, a tua forma de ver e de manifestar a tua verdade, né? A verdade de cada um, que é o como o teu trabalho acontece. E a gente vai cada vez mais, na minha perspectiva, seguir para esse rumo, né? Onde esse novo humano, ele vem buscando cada vez mais autoconhecimento, cada vez mais autodesenvolvimento, buscando ajuda, buscando apoio. Ele pode nem saber do que ele precisa, mas ele está buscando. E nós, como novos terapeutas, né? Nesse novo movimento da Terra que a gente está, nós precisamos compreender isso que você falou, que a gente não cura ninguém, que a jornada é individual, mas a gente pode dar as mãos para caminharmos todos juntos, um apoiando o outro quando a gente dá uma balançada, né? E que isso, da nossa parte, né, enquanto terapeutas, também exige muita autocompaixão e compaixão pelo outro, auto-amor e amor pelo outro, para acolher o que tiver que ser. Sim. E apoiar da forma que tiver que ser para aquela pessoa, cada um como um ser único, assim como a gente, né? Justamente. Então, Beth, a minha proposta, né, dessa conversa era trazer uma perspectiva mais ampla, né, a partir desse olhar do novo humano e de quem é ou como pode ser esse novo terapeuta, e principalmente trazer esse recadinho, que foi o que os mentores me alertaram muito, assim, né, que para todos nós, inclusive para quem não está como terapeuta, né, os nossos sentidos, eles estão aflorando numa velocidade gigantesca, os nossos sentidos extrasensoriais. Isso. Estão aflorando, assim, muito, muito rápido. Então, clarividência, clareaudiência, telepatia, tudo isso vai passar a fazer parte muito rapidamente do nosso dia a dia. E nós, estando no papel de terapeutas, precisamos acolher isso em nós, como parte de nós mesmos, para que a gente possa auxiliar o outro nesse processo. Então, se eu e Beth canalizamos, vocês também vão canalizar, vocês também, né? Isso está disponível. Sim. Isso está disponível. O que eles precisam, né, as pessoas precisam, é esse acolhimento, né, de que sim, eu sou capaz, sim, eu posso, essa coragem, e o filtro do coração, para poder se permitir ser guiado sempre, né? Então é isso, minha amiga, que eu queria trazer, não sei se dei o recado, mas a intenção era essa. Deu o recado, você falou o ponto crucial, que é o que eles mais falam para a gente, é que o processo é através do coração, né? Então, quando a gente coloca o nosso serviço, que ele não tem um nome, né? Porque ele é energético, ele é de entrega daquilo que a pessoa necessita naquele momento para fazer a sua mudança, a gente segue o coração. Mas a pessoa que nos busca, ela também vem pelo coração. Porque uma pessoa que está muito na mente lógica, ela não busca um atendimento como o nosso. Porque racionalmente ela não consegue entender e ela então não se encaixa. Várias pessoas me perguntam assim, como é seu atendimento? E aí eu falo, e a pessoa não vem. Não vem porque intelectualmente, né, cognitivamente, ela não entende o que é isso. Então, ela não vem. Já existem outras pessoas que chegam para mim e dizem assim, quanto é seu atendimento? E eu digo, ela diz assim, que data, né? Qual horário que você tem? Eu não pergunto o que eu faço, como vai ser. Ela se entrega ao processo, porque ela me diz assim, eu senti que era com você que eu precisava fazer um atendimento.
E essas são as pessoas que eu atendo. Eu não atendo muito individualmente. Eu só atendo aquelas pessoas que vêm pelo coração. E, geralmente, quando eu atendo essa pessoa, elas foram enviadas pelo Comando Asta. Olha só. É impressionante. As pessoas que chegam para mim, elas chegam enviadas pelo Comando Asta. E é lindo, é lindo. E eu simplesmente sigo o fluxo. E vou lhe dizer, eu não me sinto desqualificada se a pessoa não vier fazer sessão comigo, tá? Porque eu sigo o fluxo da energia e me coloco à disposição para servir onde eu for, de maior. E se eu for contribuição para essa pessoa, eu estou disponível. E a pessoa chega. E a gente precisa ir para o espaço do coração. Este é o novo. E o novo terapeuta. Existe uma fala, um eco. Eu não sei de onde está vindo, nunca aconteceu no meu computador. É os seres conversando com a gente através aí de você. Às vezes as pessoas me dizem assim, quando você está falando, tem outra pessoa falando por trás. Eu sei que sim. Então, gratidão imensa por você ter disponibilizado seu tempo, por você estar aqui, por estar nesse papo gostoso com esse povo lindo que está aqui, esses seres de luz maravilhosos. Gratidão a esse público. Eu sempre sou muito grata a todas as pessoas que se conectam à nossa energia e que estão fazendo os seus processos de despertar individual e que fazem grande diferença para a coletividade. Então, amados, gratidão. Um beijo no coração. E dia 18, eu estou lá no canal da Ana, no Instagram, Ser Mais Você, falando sobre gratidão e prosperidade. Então, vocês podem ir lá nos assistir esse bate-papo que a gente faz mensalmente, trazendo alguma consciência, né, sobre prosperidade. Por favor, Ana. Quero agradecer, então, também o seu convite mais uma vez. Espero que a gente possa fazer outras trocas como essa aqui no seu canal, assim como você está lá no nosso também. E quero aproveitar e convidar o seu público também para conhecer aqui no YouTube o canal Ser Mais Você, né, que é onde estão as tuas lives, né, e também as lives de todos os convidados que a gente vem trazendo ao longo desse ano, né. A gente tem feito programas mensais, onde cada semana nós temos um módulo de conteúdo lá no Ser Mais Você, né. Primeira semana de cada mês a gente fala sobre cura com 3 convidados. Na segunda semana do mês, falamos sobre consciência, 3 convidados. Terceira semana, que é onde a Beth participa, falamos sobre abundância e prosperidade. E na quarta semana de cada mês, falamos sobre multidimensionalidade. Então, a cada semana são sempre 3 convidados trazendo as suas perspectivas, né, acerca desses temas, desde a sua experiência também, da sua vivência, da sua história de vida, e é tudo muito rico, né, tudo muito... de uma expansão muito grande para as nossas consciências, né? Então, quero convidar todos vocês também para conhecer o canal, né? Chama-se Ser Mais Você, aqui no YouTube, lá no Instagram também, e nos acompanhar nessa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. E fora o Ser Mais Você, tem o meu perfil, Ana Madiarim, como está escrito o nome aqui no Instagram, onde eu atuo lá, estando terapeuta, né? Onde eu divulgo mais esse trabalho dos atendimentos, dos cursos, enfim, desses movimentos que eu atuo, estou à frente, né? Para apoiar e auxiliar a humanidade. Então, Beth, minha querida, mais uma vez a minha gratidão por esse espaço. Estou muito honrada de estar aqui com a tua egrégora e trazendo a nossa egrégora para esse conjunto, né? Para essa mistura boa que deu aqui. Obrigada, amiga, e obrigada a todos que estiveram com a gente. Gratidão. Beijo no coração, meu povo.